Fala, Crochê Lovers! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma receita aqui no canal da Círculo. E eu tava muito ansiosa para trazer esse projeto para vocês, porque é um projeto feito com este fio lançamento de outono e inverno, que é o fio Marfim. Ele já tá na minha lista de favorito, tá, gente? Se você ainda não conhece, corre para o armarinho mais próximo para você tocar, para você sentir, você vai se surpreender como que é tecer com este fio. E aqui a gente vai tecer nessa aula este nosso casaquinho feito com o fio Marfim. Na lista de materiais eu vou tecer com vocês este tamanho que ele veste um manequim P e M, porém se você quiser fazer maior é só você adquirir mais um novelo para cada aumento de manequim acima deste, ok? Para o manequim P e M eu utilizei 2 novelos deste para a gente fazer o casaco inteirinho. Vamos precisar também de uma agulha de crochê número 7 milímetros, para deixar bem fofinho aqui o ponto, ele ficar ainda mais gostoso para te abraçar na hora que você vestir essa peça, e uma tesoura para auxiliarmos aqui. Bom, então vamos começar a tecer o nosso casaquinho aqui, que basicamente, gente, a gente vai começar tecendo 2 lapelas iguais, com este formato que é a base do estilo do quadradinho da vovó, porém não é um quadrado. A gente vai trabalhar aqui 6 lados, tá? Nesse estilo que eu fiz a minha peça, eu quis trabalhar começando pela parte mais clara do novelo do fio Marfim, tá? Para deixar a parte escura nas bordas e nos acabamentos. Eu lembro que todo o fio mesclado, se você quiser mudar essa composição, é super possível, porém daí para modificar, se você quiser começar pelo lado escuro e deixar o lado de fora com um claro, também dá. Porém, nos acabamentos você vai ter que ornamentar um pouquinho melhor ali, ok? Então aqui para eu fazer com vocês, eu vou começar com o lado mais claro pra gente fazer este miolo aqui, que vai ter que ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, que vai dissipar os 6 lados desta peça, tá? Então, como que a gente vai começar? Vamos começar com o nosso círculo mágico, tá? Eu gosto de fazer dessa forma, como eu vou mostrar no vídeo pra vocês. Coloco a pontinha do fio, cruzo aqui um fio com o outro, passo a agulha por baixo, por cima, trago o fio maior girando, seguro a intersecção e passo uma laçadinha, que já faz uma corrente, depois eu posso fazer mais 2 pra gente ter as 3 primeiras, tá? E aí sim eu posiciono, ó, o círculo mágico na minha mão, ele é mágico porque ele fica maleável aqui embaixo, ok? Então aqui, essas 3 primeiras correntinhas já vão contar como se fosse a altura de um ponto alto. Eu vou vir e vou fazer mais 2 pontos altos, sempre inserindo aqui nesse círculo do círculo mágico. Vou fazer 2 correntinhas e mais 3 pontos altos seguidos também. Então, fiz 1, 2 e o terceiro. Mais 2 correntinhas e de novo mais 3 pontos altos. Eu vou repetir isso até eu ter um total de 6 bloquinhos, tá? 6 combinhos desses 3 pontos altos intercalados por essas 2 correntinhas. Então, aqui eu fiz metade e eu vou continuar até o total. Quando eu tiver, então, ó, vamos contar juntos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, e não se esqueçam as 2 correntinhas entre eles. Eu vou vir e cada carreira que eu vou fechar, eu sempre posso fechar, ó, com um ponto baixíssimo na cabecinha da terceira correntinha de subida, tá? E depois que você fez isso, você vai vir e puxar este rabicho do começo, que a gente vai fechar o círculo mágico, fechar esse umbiguinho aqui, tá? O comecinho vai ser esse. A segunda carreira, a gente vai trabalhar como se fosse a quina do quadradinho da vovó, por cada buraco que foi deixado por essas 2 correntinhas, tá? Aqui eu tenho um segredo que eu gosto de fazer para eu sempre voltar aqui dentro do buraco,
tá? Então, eu vou inserir aqui dentro do buraco e aí sim puxar as 3 correntinhas. Como eu vou fazer metade do conjunto para essa segunda carreira, aqui, ó, eu vou começar com 3 pontos altos, lembrando que as 3 correntinhas contam como o primeiro ponto alto. E aí, eu vou vir direto pro próximo gap aqui, ó, para esse próximo buraco deixado. E eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos de novo no mesmo lugar. Essa composição é o que a gente chama das composições das quinas, tá? Que a gente faz o bloco de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, como eu comentei, para essa segunda carreira, a gente vai fazer esse bico, essa quina, por cada espaçamento deixado na carreira inicial, tá? E a gente não faz correntinha quando pula de um para o outro. Então, ó, sair desse buraco, vou vir para o próximo aqui, e eu não faço correntinha, eu já venho direto fazendo os 3 pontos altos, as 2 correntinhas e os outros 3 pontos altos no mesmo lugar. Fiz mais um biquinho. Passo pro próximo, sem fazer corrente, sem nada, ó. Um ponto alto, 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, tá? Eu vou fazer isso por toda essa volta, lembrando que tem que ter 6 lados, a gente tá trabalhando 6 lados aqui dessa composição. Então, aqui eu comecei com metade da quina, contaria como a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, e aqui eu vou terminar com a metade do bloco que está faltando. E quando eu chegar aqui, ó, onde eu iniciei e fiz a metadinha, eu vou fazer os outros 3 pontos altos e fechar com as 2 correntinhas, fechando com baixíssimo aqui no topo. Eu vou dar uma instrução bem bacana aqui para vocês, pra gente trabalhar sempre o início da carreira no meio aqui, ó, dessas intersecções, nos buracões aqui. Que é o quê? Ao invés de eu fechar com 2 correntinhas e fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha de subida, eu vou fazer um meio ponto alto inserindo nessa terceira correntinha de subida, ó. Que aí, quando eu finalizo esse meio ponto alto, eu tô com a minha agulha literalmente alinhada no meio do buraco, que eu vou começar a carreira, tá? Então, desse jeito, o acabamento fica mais fácil e você não começa a carreira quebrado aqui nas laterais, a gente começa sempre nos biquinhos. Então, ó, já tem uma estrelinha formada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Beleza. A partir de agora, para as carreiras adiante, como que a gente vai fazer? Eu sempre gosto de começar com as 3 correntinhas, volto aqui no buracão e eu faço 3 pontos altos, tá? Metade do bloco. Digamos que sempre aonde você vê essas 2 correntinhas, vão ser os bicos das quinas, tem que manter sempre as 6 quinas para os 6 lados. Porém, a gente tem agora, e cada carreira que a gente for fazendo, vai aumentar o espaço entre os bicos. Então, toda vez que eu pular de uma quina para o espaçamento entre elas, eu não faço correntinha, eu vou direto aqui e eu faço 3 pontos altos. Essa é a lateral, ó. Tá vendo? Metade da quina, o meio da lateral e aqui a outra quina. Então, venho direto e quando eu chegar na quina, eu faço a composição sempre de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Ó, formou um bico aqui. Como que eu sei qual que é a quina? Você vai ver aonde literalmente forma esse 90 graus, tá? Aonde tem um espaçamento que não forma esse 90 graus é porque é a lateral desse espaço. E aí, nesses meios, eu só faço 3 pontos altos, tá? Chego na quina, faço o conjunto todo de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, ok? Não tem segredo, daqui pra frente a gente só vai ir aumentando as carreiras, ó.
E aí, como que vai ficar? Vai ficar exatamente assim. Se nós olharmos aqui a peça já grande, ó, uma diagonal, duas diagonais, diagonal 3, diagonal 4, diagonal 5, diagonal 6. Consequentemente, ó, uma, duas, três, 4, 5, 6 lados, ok? Então, é isso que vocês vão agora crescer aqui até o comprimento desejado. No caso desse manequim que eu fiz que serve um PM, vamos contar aqui quantas carreiras que a gente cresceu seguindo essa lógica. Eu vim círculo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 por 14 carreiras, tá? Este tanto serve para o manequim P e M. Manequins maiores, vocês podem aumentar a quantidade de carreiras aqui, tá? Pelo menos 2 a 3 voltinhas, 2 a 3 carreiras a mais para um manequim G ou maior. E aí, entendido isso, vocês vão tecer 2 lapelas dessa estrela aqui, tá? Com 6 lados. Por quê? A gente tá fazendo esses 6 lados porque tem uma sacadinha aqui de origami, digamos assim, de dobrar essa peça para que ela forme exatamente um L, tá? Então, você vai fazer o seguinte, escolha um lado e dobre este lado no meio. Ao dobrar este lado no meio, você acaba dobrando a peça inteira e o que que acontece? Ela forma, ó, um L, um V, aqui, ó, tá? Só que a gente vai enxergar essa peça com a parte escura, no caso que é que eu tô trabalhando, para fora, tá? Então, você consegue visualizar que este L aqui, imagina que a minha cabeça tá aqui, a parte aberta do casaco tá aqui, a manga já tá crescendo aqui e o corpo já tá crescendo aqui. A gente já tem toda a lateral que vamos vestir em nós pronta, tá? Então, feito essas 2 lapelas, a gente consegue prosseguir para o próximo passo. E qual que vai ser o próximo passo aqui? A gente vai fazer a união da parte de cima da nossa manga. Ou seja, você vai posicionar assim, com essa lateral voltada para cima. Quando você terminar, você vai parar exatamente na cor que tem a continuidade, tá? Aqui no caso meu, eu tinha cortado para gravar, mas o seu você já pode usar, dependendo de onde você parar e dobrar, para continuar esse fechamento. Ou se não, é só você cortar e inserir o fio novo com a continuidade da cor, tá? Então, aqui eu terminei com a parte mais escurinha, vou vir com a parte escurinha para fechar aqui. Porém, crocheteiras aqui, atenção, a gente gosta de fazer essa parte de acabamento de costura pra dentro. Então, você vai ver que tem um lado do ponto alto, que ele tá certo, e tem um lado do avesso. A gente vai fazer essa costura da união aqui da manga, né, a parte superior do ombro para a manga, para o punho, do lado avesso, tá? Então, eu dei um nozinho pra unir aqui no canto, trago a minha agulha. E aqui não tem segredo, eu vou fazer essa união com pontos baixos. Vou pegar aqui a cabeça do ponto final de uma lapela com a do outro lado da outra lapela, faço um ponto baixo. Pego um aqui, pego o mesmo do outro lado, ponto baixo. Pego um aqui, pego o mesmo do outro lado e faço um ponto baixo. Prof, posso unir com ponto baixíssimo? Pode. Prof, posso unir com agulha de tapeçaria? Pode. Você pode usar a técnica também que você está acostumada a fazer essa união, contanto que você una do avesso aqui, ó, e termine aqui aonde seria a parte do nosso ombro. Faça isso nas 2 lapelas para depois a gente desvirar. Fez a união dos ombros do lado avesso, a gente vai desvirar, tá? As 2 lapelas. E aí, você vai poder posicionar assim, uma pra cá e a outra pra cá, prevendo que cada lado vai ser um braço, ok? Agora, você vai escolher um dos lados, tá? E você vai usar a continuidade aqui do fio na cor mais escura, se você tá fazendo que nem eu, que começou daqui do claro pro escuro.
E a gente vai trabalhar fixando somente em uma aba, tá? Você vai escolher, tanto faz aqui, mas você vai escolher uma aba. A gente vai fixar o fio e a gente vai trabalhar meios pontos altos no vai e vem, somente nesta parte da aba, tá? Meio ponto alto, eu laço, ensino na base, trago, laço e tiro os 3 juntos, as 3 alcinhas juntas. Vamos fazer carreira sobre carreira só nesta aba, tá? Fiz uma média de 9 carreiras de meios pontos altos. Aqui, gente, seria a parte das costas, tá? A parte da frente, ela vai ficar um buraco aberto, pensando que aqui em cima tem um espaçamento para sair o nosso pescoço, ok? E depois que você fez essa quantidade de 9 carreiras, isso serve para o manequim P e M. Se você tem um manequim maior, você pode andar e fazer mais do que 9 carreiras, tá? Você vai vir com o outro lado posicionado e vamos costurar com ponto baixo esse final com essa lateral do outro lado, tá? Porém, prestem atenção porque, mais uma vez, a gente gosta de trabalhar os pontos baixos sendo as costuras pro lado de dentro. Então, por exemplo, fixei com baixíssimo uma corrente aqui no topo, que foi aonde eu terminei. E eu vou pegar toda essa lateral e dar uma desvirada para eu costurar deste lado de dentro. Então, da mesma forma, eu venho pegando um ponto de um lado, um ponto do outro lado, na mesma altura para não ficar torto. E eu vou costurar aqui essa lateral do lado de lá com a parte das costas aumentada que nós fizemos e vou passar até o final. Depois de costurado, a gente vai ver a peça aqui do lado certo e a gente já tem praticamente o corpo dela montado. Aqui, vocês vão ver que vai sobrar fio e a gente vai fazer o seguinte: eu cresci a minha manga com a parte mais escura aqui, ó, por mais algumas carreiras. Então, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de bloquinhos de 3. Então, eu fixei o meu fio aqui com a parte mais escura e fiz essa quantidade para crescer, para que a manga chegasse até mais ou menos o meu punho. Então, você pode fixar o fio aqui e trabalhar, ó, subo 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. E eu vou trabalhando sempre os bloquinhos de 3 pontos altos nesses espaços aqui da borda, tá? Vou fazer isso pela quantidade de carreiras que eu quiser crescer o comprimento da manga, tá? Então, aqui nesse meu tamanho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas a mais, aliás, tá? Aí, vocês podem fazer 5 ou mais e eu vou mostrar pra vocês o ponto leque que eu passei no final. Depois que vocês cresceram essa parte pra fazer a extensão da manga, a gente vai passar um ponto de acabamento, que vai ser um ponto leque de 6 pontos altos, intercalando com, tombando aqui, né, com um ponto baixo. Então, eu vou começar fazendo um ponto baixo bem aqui nessa intersecção. E eu já venho para outra lacuna aqui, fazendo um leque com 6 pontos altos. Vou fazer o quinto e o sexto. Fiz o leque, venho na próxima intersecção aqui, no próximo buraquinho de base, ponto baixo. No próximo, um leque com 6 pontos altos. E desse jeito, eu vou passar por toda a volta nessa carreira pra gente finalizar este acabamento da manga e termos essa parte bem redondinha aqui da borda. E aqui, com o restante do segundo novelo, a gente vai fazer o acabamento da mesma forma com o ponto leque, porém passando, ó, por toda a lateral, passando por toda esta volta da barra e depois subindo na outra lateral, tá? Então, aqui, ó, como a gente tá com a parte pro final dos acabamentos sempre com as partes mais escuras, eu posso inserir aqui no topo da aba da frente
uma nova pontinha do fio, fazer um nozinho. E aqui a gente vai subir a agulha para começar a fazer o nosso ponto leque. Aqui no ponto leque, ó, a primeira parte que vocês forem pegar, a gente tem também a base, tá vendo, ó, das lacunas aqui do ponto que a gente fez o corpo da peça. A mesma coisa aqui embaixo e por toda essa volta. Então, a gente vai seguir exatamente a mesma coisa que a gente fez na barra da manga, tá? Começo com um ponto baixo aqui. E na próxima lacuna, eu venho com um leque de 6 pontos altos. Venho para a próxima lacuna, tombo este leque e fecho com um ponto baixo. Próxima lacuna, um leque com 6 pontos altos e depois um ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda essa volta, para a gente ter o acabamento que vai passar por todo este meio e a barra da peça. E aí, se você quiser, você pode sim passar, ó, o acabamento aqui na nuca também, para não ficar esse pedacinho de cima faltando, tá? Praticamente o nosso casaquinho já está pronto aqui. E assim, gente, o toque desse fio nessa peça é maravilhoso, uma receita gostosa de fazer, rápida de fazer até, porque rende super bem esse fio. E certeza que você precisa de um desse agora para o outono e inverno. Eu vou dar uma sugestão para vocês também, caso você não queira deixar essa lapela da frente solta, o que a gente pode fazer? Você pode cortar uma tira assim bem grandona, tá? Do fio restante, que vai sobrar um pouquinho ainda nesse manequim também, com a metragem que eu passei para vocês de gasto. A gente vai dobrar no meio, tá? E eu vou pegar essa parte dobrada no meio e vocês vão ver mais ou menos aonde você gostaria de colocar 2 tirinhas pra gente dar um laço aqui e fechar essa parte, digamos, do final do decote. Eu vou escolher mais ou menos nesta altura aqui, ó, no terceiro lequinho pra baixo. Eu venho com a parte que a gente dobrou do meio, ó, que tá nessa parte fechada. Passo aqui por dentro. E a partir daqui, eu já começo a tecer as correntinhas, ó, várias. Quanto maior você deixar o fio, maior vai ficar esse cordão aqui de correntes com 2 fios tecidos juntos. Mas não precisa ser muito grande assim, esse tanto aí que dá quase 1 metro, você dobra no meio ou um pouco menos, já dá pra você fazer dos 2 lados, pra você conseguir fazer um laço, tá? Ó. E aí, eu fiz de um lado e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, feito esses 2 cordões, ó, na mesma altura, a hora que você utilizar, você pode fazer este fechamento aqui com um laço bem bonito. E aqui eu vou cortar, né, esse rabichinho para não ficar um fio muito grande. E o nosso casaquinho com o fio marfim está pronto para você usar, ficar bem quentinho agora nesse outono e inverno. E também pegar encomendas, por que não? Porque essa peça, ela tá muito bonita, com certeza. Quando você utilizar, muita gente vai querer ter a sua. E é isso, tá finalizada aqui a nossa receita com o fio lançamento, que foi o fio marfim. Eu espero que vocês gostem e não se esqueçam de, quando fizer, marcar a nossa hashtag Sempre Círculo, que a gente adora ver as peças tecidas pelas mãos de vocês. Até a próxima receita!